Olá, eu sou Augusto Narical e sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast, quarta temporada, e comigo ninguém menos, ninguém mais do que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quitero. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Olá, Augusto, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo jóia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes, muitas pessoas nem conhecem, né, e gera uma polêmica danada, porque... Vamos falar de economia. Caramba, todo mundo vive, mas pouca gente estuda, pouca gente pesquisa. Conosco aqui é uma equipe de peso, né? Literalmente, nós não temos nem roupa para isso, né? É verdade. E para desmistificar tudo sobre economia, a gente trouxe duas feras. Feraças. Vamos começar apresentando? Vamos. Vamos lá. Ao meu lado está Flávia Barreto, que é sócia e fundadora da Lavi, Planejamento Financeiro e Gestão de Investimentos, especialista em inteligência financeira, planejadora financeira e patrimonial e administradora. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada. É uma honra estar com você aqui hoje. E quem mais? E quem mais? Nada mais, nada menos do que o professor Marcelo Lavocá. O Marcelo é graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. É pós-doc, professor pesquisador da Universidade Federal de Brasília, na área de concentração de desenvolvimento regional. É doutor em Economia de Empresas pela Universidade Católica de Brasília, também na área de concentração de finanças, né? E tem uma experiência profissional maravilhosa. Olha aqui, tem uma experiência nacional e internacional como executivo de empresas, como Brahma, Mesbla, Walmart, Globo Cabo Net, Brasil Telecom e o Grupo José Alves. Seja muito bem-vindo, Marcelo, nosso professor do mestrado. Seja muito bem-vindo estar conosco aqui para falar de economia, né? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, Patrícia, professora Flávia, meu amigo Augusto. E vamos lá, vamos mandar bala aí que esse assunto me empolga. Então a gente começa primeiro com a pergunta que todo mundo quer saber, né? Lavocá, o que é Selic? Né? De maneira geral, para quem não entende, essa palavra já passou várias vezes na TV, na rádio e tal, mas muita gente fala, mas o que é isso? Né? O que isso influencia na minha vida? Olha, eu gostaria de começar dizendo que a gente precisa, de uma vez por todas, parar de falar de Selic, né? Porque Selic é uma taxa de juros internas entre os bancos, né? Que eu não vou dizer que não tem influência sobre nós, pobres mortais, mas talvez tenha a mesma influência que o rublo, que é a moeda russa, né, que tem influência, mas nem tanto. Eu acho que o que seria importante a gente discutir, aprender a discutir, é a taxa de juros na ponta do balcão de vendas, né? Uma taxa de juros absolutamente imoral, que você pode dizer que ela parte da Selic, mas a distância entre os 12% da Selic e os 240% que o banco cobra para você no final é muito grande. Então, na minha opinião, não faz o menor sentido a gente ficar no ambiente de mortais, ficar discutindo Selic. A gente tem que discutir, afinal de contas, por que a nossa taxa de juros é tão alta. Mas a Selic, eu posso falar para você, olha, não existe justificativa para nós termos uma das maiores taxas de juros do mundo. É isso que eu ia perguntar. O Brasil, se você tirar todos esses impostos, enfim, tudo que a gente paga, né? Porque a gente paga muito. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo, não é isso? Sim. E talvez nós estivéssemos muito melhores, inclusive, é uma das coisas que quebra muito empresário, né? Que é ou paga imposto sobre imposto, imposto sobre imposto, e aí vem uma reforma tributária que ainda não está muito, né, muito clara, enfim. E o Brasil... Nem querem que esteja. E nem querem, enfim, Nem é complexo, né, Lavocá, porque o brasileiro já sofre muito, né, Flávia, também com esse contexto aí de uma economia que é extremamente instável, extremamente dependente de vários fatores que nós também não entraremos aqui em profundidade, mas que parece a mim que nós estamos pisando em ovos o tempo todo. Entra o governo e sai o governo, nós estamos aí dentro de um processo muito complexo, não? Então, a taxa de juros, a Selic, ela responde a uma expectativa da TJLP, taxa de juros de longo prazo, que é uma coisa lá para frente, tá? Mas, de qualquer forma,
Vamos no intuitivo, não vamos falar tecnicamente, vamos no intuitivo. Intuitivamente, o que você acha que justificaria a taxa de juros dos bancos, que é onde eu acho que a gente deve ficar falando, seja tão alta? A inadimplência? A nossa inadimplência não é a mais alta do mundo. Seria a primeira justificativa. Custos bancários. Seguramente nós temos um dos sistemas bancários mais modernos do mundo. Não existe justificativa razoável. Nós, inclusive, fizemos um trabalho extenso junto à Fiesp. A Fiesp tem um trabalho muito bacana nisso, onde ele elencou todos os tópicos que carregam a taxa de juros e tentam justificar a taxa de juros alta no Brasil, e não há justificativa. Você imagina que a taxa de juros hoje para o consumidor final está virando 245%, 247% ao ano, o que daria 15,7% ao mês, o que significa que uma pessoa em situação normal de vida, de desemprego, que gera média de 6 meses, o cara fica desempregado, ele para de pagar a dívida dele. A 15,7% ao mês de taxa de juros, em 5 meses a dívida dele dobrou. Em 5 meses, se você não pagar a sua dívida, em 5 meses você deve o dobro do que você devia. Num país que você tem um desemprego latente, residente, resiliente, que ultrapassa a média dos 6 meses, o que acontece? As pessoas estão endividadas. E elas estão endividadas por quê? Porque elas não sabem se planejar? Não. Porque a taxa de juros é impagável. E aí sai com planos mirabolantes de desenrola, desabrocha, um monte de bobagem, em vez de corrigir o problema. Fica se dando remédio para espirro e a gripe comendo o paciente. Então, o que a gente tem que estar discutindo afinal de contas, por que a taxa de juros que os bancos nos cobram são tão altas? Será que é porque nos Estados Unidos você tem 5 mil bancos e no Brasil você tem 5 grandes bancos? Será que é isso? Não sei, estou colocando uma questão. Mas o que importa é que não é possível, se você pegar praticamente acima de 60% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas, talvez chegando a 70%, 80%. Como é que esse empresário financia suas atividades? Cartão de crédito e cheque especial. Então, a principal mecânica de evoluir a economia do país está na mão de uma taxa de juros de 45%. Precisa falar mais alguma coisa? É aquela velha história, né? É legal, mas chega a ser imoral, né? Então, assim... E é exatamente essa preocupação, né? Porque a grande maioria vive esses juros, paga... a gente está falando sobre questão imobiliária, né? Uma casa, um apartamento chega a custar 4 vezes mais no final de 30 anos. Então, assim, a gente vai viver pagando por um bem que deveria ser mais simples, né? Enfim, de obtenção, de pagamento, enfim. Também concordo. E muita gente não entende. Mas, na verdade, também é uma questão cultural, acredito, né? Porque, assim, não sei se você concorda, Lavoca, mas lá no início da década de 90, por exemplo, quando começou a questão de flexibilização, não. Essas lojas de varejo começaram a vender longas parcelas. Eu não queria saber, Flávia, não sei se você também concorda, eu não queria saber quanto é que aquele negócio ia lá 3, 4 anos. Eu queria saber que o meu orçamento cabia naquilo ali. Naquela parcela. Naquela prestação paguei, você quer saber se a prestação cabe no seu orçamento. Exatamente. Quando está pagando de juros, você nem olha. Mas é isso. Né? É isso. E então também é um mal nosso, Agora você imagina a Flávia que trabalha com investimento, e eu vou te passar a palavra, Flávia, a dificuldade que é você convencer uma pessoa a fazer um investimento que dá maleporcamente abaixo de 1% ao mês, quando ele está pagando 15%. Como é que você convence uma pessoa a fazer investimento que vai dar 0,7, 0,8, 0,9 e o cara está habituado a pagar 15? Como é que você convence o seu cliente, Flávio? Isso é um desafio muito grande, professor. Os juros hoje, ele é tão exorbitante, principalmente no cartão de crédito cheque especial, que o cliente ele está sempre ali sufocado com esses juros, sufocado. Ele
independente do orçamento dele, o sentimento é sempre o mesmo. Eu vivo para pagar a conta e a conta sempre aumenta. Então, como que eu vou me planejar? Como que eu vou guardar dinheiro hoje? Como que eu vou investir para o meu futuro, para minha aposentadoria, né? Para eu depender somente de mim, não de mais ninguém, o que é o certo a se fazer. Então, é um dos grandes desafios. O valor desses juros muito alto é o que derruba muito o planejamento, né? Claramente, os juros na ponta para quem está pegando o empréstimo e os juros do investimento, ele tem uma distância muito grande, enorme. Então, aí a gente tem uma dificuldade bem grande, né? Assim, principalmente na parte de educação financeira, que é uma das coisas que nós não tivemos. Então, como fazer para o cliente não cair no cheque especial, para ele não cair na dívida que ele vai ter que pagar um absurdo e aquilo vai comer todo o orçamento dele. Então, bom, bem por aí. Respondi sua pergunta, professor? Então, a Flávia está falando do spread bancário. Você vai no banco pegar um empréstimo, ele te paga 0,7. Você vai no banco fazer um investimento, você vai fazer um investimento no banco, ele te remunera 0,7. Você vai fazer um empréstimo, ele te cobra 15. É discrepante, né? A conta não fecha, né? Não tem nem como explicar isso. Não tem nem como explicar isso. E outra mais, a Flávia falou de planos de aposentadoria, nem 30% cumpre o período do contrato. As pessoas, hoje, se você pegar a estatística de pessoas que fazem planos de aposentadoria, que são planos de 15, 20, 25 anos, nem 30% chega até o final do contrato. E o que acontece quando você sai antes do contrato? Você tem os pedágios de saída. Você vai pagar 1% de carregação, 2,5% de taxa, mais de 27% de imposto de renda ao governo. Enfim, seu dinheiro vai todo embora. E você não cumpriu. Então, esse tipo de situação que a gente tem que estar falando. A Selic, gente, é coisa entre os bancos. Não precisa falar sobre isso. E é muito complexo, né? Quando a gente analisa a economia brasileira, ela é muito instável. E necessariamente talvez seja por isso que você fala, Lavocar, porque eu acho muito preocupante. Essa palavra eu acho que não pode nem ser dita, né? Mas há um monopólio dos grandes bancos que organizam basicamente o que vai acontecer, né? Oligopólio. Poucas grandes empresas no mercado, chama-se oligopólio. Sim. E quando a gente analisa sobre essa perspectiva, a gente começa a ver que há uma necessidade de melhorarmos essas políticas públicas também. O Estado também precisa entender quais são os contextos, né? Porque, na verdade, há uma interferência muito grande do Estado em tudo, né? Então, como é que poderia, de maneira geral, ajudar acho que a sociedade, né? Qual que seria, para vocês, uma saída mais interessante ou talvez menos burocrática para tentar diminuir isso e fazer com que a sociedade possa caminhar de maneira mais tranquila, principalmente num país em que a instabilidade econômica é latente, né? Todo mundo... Por exemplo, tem muitas pessoas que eu conheço, esse ano foi um ano de mudança, né, política, está todo mundo esperando. Eu conheço vários empresários que estão esperando o que vai acontecer aqui para o final do ano para ver o que pode investir ou não, etc e tal. Flávia, com vocês também está acontecendo isso? O pessoal está um pouco receoso em investir ou não? Já começou uma... Sim, existe uma grande insegurança. Trocas de governo também geram insegurança muito grande. Por isso, a gente tem um trabalho muito, muito grande a ser feito em relação a isso. Então, a gente tem que diversificar risco, tanto internamente quanto externamente. Então, o nosso risco país é um risco muito alto. Então, a gente procura lugares onde esse risco ele é mais baixo. E é uma coisa que acontece muito. O dinheiro do investidor, ele está saindo do Brasil pelo risco altíssimo que existe aqui dentro. Então, a gente está perdendo muito investimento,
né? Isso acontece demais. Por mais que em países em desenvolvimento, igual o Brasil, a gente tem possibilidades maiores de crescimento, chega um momento que o risco ele não compensa mais esse investimento. Então, a gente procura a estabilidade, a segurança de outros países, né? De outros riscos que são uns riscos menos elevados, né? Mais baixos também. E nós não estudamos muito sobre essas questões, né? Enfim, pouquíssima gente estuda questões econômicas, financeiras no ensino médio, na escola, de maneira geral. Porque, na verdade, assim, para o senso comum, o que se percebe é justamente que esse aumento abusivo, né, esse aumento absurdo dessa inflação enorme, né, porque acho que a inflação todo mundo entende, né, mas a gente não entende essa relação direta entre taxa Selic e inflação, qual é o impacto disso, né, e aí todo mundo fala, por que realmente os produtos estão inflacionados, por que tudo isso se resolve, né? Por que a gente consegue, de repente, não consegue mais comprar à vista e tem que trabalhar com taxas de juros altíssimas. Então, na verdade, o senso comum não entende, né? E isso acaba impactando o mercado, né? Mas, de certa forma, a sua colocação já começou a acontecer. Nós já temos hoje os bancos virtuais, né? Temos 3 grandes bancos virtuais que a gente pode nominar com muita facilidade. São estruturas de custos muito menores, há uma agilidade muito grande. Nós temos agora o recurso do Pix, que é uma coisa extraordinária, extraordinária. Nós estamos criando bancarização para a população. Então, esse é um processo. Eu acho que começou sim, tá? Ele não vai acontecer da noite para o dia, porque os contratos que reinam no sistema econômico, eles já estão estabelecidos. Então, até que esses contratos venham a vencer, essas taxas tendem a ter, sim, uma queda, né, programada. Então, eu acho que esse Nubank, Inter, C6 e etc., é um bom sinal disso. Acrescenta o Pix, mas, de novo, a economia está contratada. Os contratos estão assinados no regime anterior. Então, essa coisa tem que haver um processo de transição. Porque você fala assim, não, mas você falou que entrou o Nubank, entrou o Inter, entrou o C6, mas os juros ainda não abaixaram. Não abaixaram, porque a massa dos contratos já estavam assinadas. Agora, novos contratos passam a ser assinados a novas referências. É um processo que vai acontecer. E ao seu ver, isso é positivo, né? Acaba sendo muito positivo, principalmente para o consumidor, né? O que não é positivo é declarar a pessoa bem-sucedida financeiramente como uma pessoa que fez alguma coisa errada, né? O cara é rico porque fez alguma coisa errada. Então, essa caça, vou abrir aspas assim, essa caça às maiores riquezas, ela só tem um destino. Essa riqueza vai embora do país. Porque se você apertar as pessoas de mais alto nível, né, tributariamente, ela simplesmente vai embora. Quem não vai embora somos nós, pobres mortais, que se apertar a gente fica só apertado. Vai fazer muita não coisa. Tem para onde correr, né? Exatamente. Então, essa visão absolutamente retrógrada de taxar grandes fortunas, taxar riqueza, taxar heranças, isso é de uma ignorância econômica sem tamanho, porque não eu acho, são evidências que já aconteceram no mundo inteiro, já foi tentado isso de várias maneiras, o resultado é sempre o mesmo. Essa riqueza vai embora e fica só a pobreza. Exatamente. Essa fuga do capital, ela é tão prejudicial, esse dinheiro tinha que estar aqui dentro, ele tinha que estar sendo investido, a gente tinha que estar crescendo, né? Esse dinheiro, heranças, sucessões, esse dinheiro não tem que sumir, ele não tem que sair daqui. Ele tem que ir sendo passado de gerações em gerações, sim, dentro do país para fazer esse país crescer. Quando o professor fala dos outros bancos digitais, isso é um avanço, né? Ainda está muito longe do que tem que ser feito, porém já é um avanço
esse começo e que as pessoas entendam isso, procurem a saber sobre bancos digitais, que não tenham medo, né? Porque qual que é o principal meio da gente diminuir essas taxas? É concorrência. A gente precisa de concorrência em todos os sentidos. Quanto mais você coloca ali na mão de poucos bancos, pior vai ser para o consumidor. Ele vai pôr o preço que ele quiser e você paga de todo jeito, porque você precisa do serviço. Então, os bancos digitais, eles já vêm com esse custo menor, a gente não tem agências, né, ou uma agência só, então você reduz muito o custo e esse custo é passado, sim, ao consumidor final, porque eles estão em concorrência, então eles precisam disso. E aí, vários serviços bancários não são taxados, não existem essas taxas dentro desses bancos digitais. Já o custo do financiamento, o custo do crédito, ele ainda está elevado, mas já se percebe uma diferença grande para os grandes bancos. Tanto na parte de quem precisa de pegar o dinheiro, tanto na parte de quem vai colocar o dinheiro ali para investir, né? Então, a gente já vê uma diferença grande em relação a isso e é positivo. Então, temos aí uma esperança. E eu estou falando por experiência experimentada. Eu estou aqui com meus cartões de bancos virtuais. Eu não estou aqui agora, mas eu também tenho os bancos, as contas internacionais. Estava falando até com a Flávia que eu estou trabalhando com investimento fora do país. Tá? Mas é isso, são coisas muito óbvias, né? E você começou falando sobre a questão tributária. O PIB cresceu e a arrecadação caiu. Explica. E uma coisa que você fala, e é exatamente, eu acho que há muita coisa que a gente não explica, vai passando. E a gente vai se acostumando, até porque essa questão é quase cultural. Nós não perguntamos muito quanto é o produto final. A gente pergunta se a gente, até por uma questão financeira, né? Porque a maioria da população brasileira, ela não é capaz, por exemplo, de ter uma poupança ou de ter um investimento. Porque até que uma poupança ela tem, né? Muitas vezes, mas a grande taxa maioria, da poupança é tão pequena. O salário como é que você que ganha um salário mínimo no Brasil consegue ter uma poupança? Né? Mas pensa o seguinte, a carga tributária hoje está beirando 37%. É uma das mais altas do mundo. Não, mas tem outros países que tem, só que tem retorno. Né? Nós pagamos 37% de imposto, mas a gente tem que fazer seguro para o carro, senão rouba. Sim. A gente tem que fazer plano de saúde, senão morre. Porque senão morre na fila do SUS. A gente tem que fazer uma série de atividades que a gente faz porque o serviço público que a gente pagou, para começar pela educação, não nos atende. Então, eu pago 2 vezes, né? Quer dizer, se você é estudante da Unialfa, você precisa saber que você está pagando a Unialfa e a Federal. Só que você não consegue entrar na Federal, mas você pagou. Porque as pessoas que estão estudando na Federal não é de graça, não. A Federal existe porque nós pagamos. Sim. Então, você tem uma carga tributária absurda com uma duplicidade de despesas que pesam para o cidadão. Aí você fala assim, por que o brasileiro não poupa? Porque é cultural. É cultural, sim, mas não sobra. É isso. Sim. Não sobra. Como é que eu vou poupar? Se você vai no supermercado todo mês, você está vendo o que está acontecendo. Você começa a trocar marcas de produtos com maior prestígio por marcas mais baratas. Todas as pessoas estão fazendo isso. Perdão, todas não, porque eu não conheço todas, mas todas que eu conheço estão. Não, e outra coisa, você muda e aquele produto sobe. Né, o que aconteceu com a carne? Era carne bovina, daí o pessoal foi para a suína subiu, daí foi para o frango, subiu, daí foi para o ovo e o ovo subiu, disparou, né? E é complexo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que você falou, Lavocar, que eu acho muito importante. Por exemplo, o Pix. Nossa, democratizou muito. Porque lembra que toda vez que a gente ia fazer uma transação entre bancos diferentes, você tinha que pagar. Era a taxa, da taxa. No fim, a gente pagava tanta coisa. Não, e o tempo que a pessoa leva para receber... Você pagar, o dinheiro sai instantaneamente da sua conta, mas não entra instantaneamente numa conta do outro. Exatamente. No modelo antigo. No Pix é instantâneo. Instantâneo. E demorou muito, né, eu acho, para a gente entender.
E vai demorar ainda muito mais para a gente adaptar. Porque ainda tem muitas pessoas que gostam do banco físico, mas ele está desaparecendo. E é interessante essa questão estão... do banco digital, né? Quando os bancos digitais chegaram, né? Ele foi muito bem recebido, principalmente pelo público jovem, né? Então, eu achei muito interessante a forma da recepção desse público mais jovem, né? Eu não vou mentir, eu tive uma certa restrição, assim, inicial, né? Que logo, né, a partir do momento que a gente percebe, até por uma questão cultural mesmo, de credibilidade, né? De medo. Então, durante muito tempo, eu ainda fiquei com 2, 3 bancos e ainda peguei o digital, mas ainda permanecia. Então, assim, hoje a gente tem uma segurança muito maior e uma certeza já, porque a gente tem aquela cultura, né, do banco físico, do gerente, de você ir lá, abrir conta, né? Eu acho que é uma coisa cultural e que, graças a Deus, essa geração não precisou disso e eles acreditam bastante, né? Não, você abre uma conta num banco digital instantaneamente. Instantaneamente. Você manda lá, fotografa, documento, mas não sei o que, pum, tá a conta aberta aqui. Olha pronto, que pode beleza. usar. Nem só o completamente digital, né? Já até se eu abrir uma conta no Santander, foi exatamente isso. Mandei a documentação, nem precisei da agência. E eu acho que isso é muito bom, porque antigamente a gente gastava muito tempo em fila, muito tempo em muita coisa. Ao mesmo tempo que as agências estão fechando, estão enxugando também a questão, porque é muito caro, né? É um novo modelo, né? Sim. E o Brasil, ele está caminhando. Mas como é que você, Lavoca, vê, por exemplo, hoje a economia? E aí é uma coisa que os nossos alunos sempre perguntam, né? Essa previsão, como é que você... Porque aí também é uma questão, né, mais de levantamento de dados que a gente não tem acesso, mas talvez você tenha. Como é que você vê para 2024 a economia? Ela vai estabilizar mais? Como é que estamos economicamente no 2023 para 2024? E aí depois, Flávio, você, a questão de investimentos, né? Haverá, segundo o que vocês estão trabalhando agora, uma melhora, né? Porque eu vejo isso, muitos empresários que eu convivo, que eu converso, eles estão falando exatamente isso. Augusto, estou esperando este ano finalizar, a gente fazer o balanceio para a gente entender como é que vai ser 2024, mas por enquanto não estou investindo em nada, né? Porque, inclusive, por causa dos juros estão muito altos. Olha só, vou tentar arrumar uma palavra otimista, né, em tudo que eu vou falar. Otimista é ótimo. Mas quase R$500 bilhão foram embora do país nesse primeiro semestre. R$500 bilhão? 450, 500 bilhões de reais foram embora. Isso é notícia pública. O dólar está subindo sistematicamente. Existe uma situação de incerteza com relação às fontes energéticas, petróleo, enfim, está tudo subindo. Existe uma guerra acontecendo no mundo que afeta fortemente a questão energética de gás e de petróleo. Que mais? Deixa eu falar, vou procurar mais coisa boa aqui para falar. A situação fiscal do governo é calamitosa, né? Ele está estourando todas as contas e por isso está inventando um monte de novas taxas, de novos impostos, porque ele não consegue pagar o tamanho do problema que está acontecendo. E isso tudo é que afeta, que geram a leitura de expectativas da economia. Quando você faz a leitura das expectativas da economia, que empresários e consumidores fazem, de uma situação que está evidenciada e como ela se desdobra, você automaticamente retrai investimentos. Quando você retrai investimentos, você retrai emprego. Quando você retrai emprego, você retrai consumo. Quando você retrai consumo, as empresas produzem menos. Quando as empresas produzem menos, demitem mais. Quando as pessoas são demitidas, enfim, nós estamos entrando numa situação de bola de neve complicada. Né? Entretanto, todavia, contudo, porém, mas não existe economia sem política e não existe política sem economia. Há que se ver, e aí estão centradas todas as atenções dos tomadores de decisão de como que a situação política vai lidar, como a política vai lidar com um cenário catastrófico de economia. Então, você está dizendo que o cenário é ruim. Não, estou dizendo que o que está acontecendo agora nos propõe um eventual cenário muito ruim. Muito ruim.
Só que ele pode ser ajustado politicamente, porque só politicamente que a gente pode ajustar isso, não tem outra forma. Né? Então, há que se ver como é que o meio político vai lidar com essa situação toda. Né? E essa é a expectativa, porque a economia do governo está mal conduzida. Isso não há discussão. Tá? Então, agora, os players estão aguardando, tá bom. Então, vamos ver como é que as forças políticas agem com isso. Então, agora é esperar para ver. E eu acho que muito também é aquela história, é o primeiro ano do governo, ainda estão estabilizando, né? Aquela coisa, mas vamos aguardar. Não né? é não, porque nós estamos falando aí de um semestre que num semestre se fez um buraco muito maior do que de anos anteriores. Então o negócio é complicado mesmo. É complicado. Não é porque o governo está começando agora. E vocês veem uma aflição, uma verdadeira aflição do ministro da Economia de gerar novas arrecadações, porque ele já fez as contas, a arrecadação tradicional que ele tem não vai pagar a conta. Não vai, não está aí. Como pagar. Isso, que o governo está falando para a gente, né? Todos os sinais que ele está dando para a gente, até hoje, são negativos. Então, você quebra um teto fiscal, você fala para a população, eu só estou gastando. Só estou fazendo gasto sem pensar na arrecadação. Eu não tenho o mesmo tanto de arrecadação para os meus gastos, né? Então, todos os sinais, eles estão ruins até agora, né? A gente não vê uma melhora nisso. Muita coisa realmente tem que ser demonstrado que está sendo feito alguma coisa para todos esses problemas que a gente está enfrentando aí. Então, realmente isso está bem complicado, né, na sua pergunta, na parte de investimentos. E o que a gente tem que fazer, né? O que é o nosso desafio? É entender todos os riscos que estão envolvidos no país, nos investimentos, e fazer isso, e a gente tentar diminuir esses riscos da melhor maneira possível. O investimento no exterior é um deles. Você entender a fundo aquele investimento, você entender a fundo aquela empresa, você conseguir ler dados e daí fazer os investimentos de uma forma mais segura mesmo, tá? Todo investimento tem risco, até investimento de renda fixa. Não existe isso, renda fixa não tem risco, tem. Todos os investimentos têm risco. E muito risco vem também da gente não saber. A gente não está por dentro do que está acontecendo, não está por dentro do que aquele investimento é realmente. Então, esse trabalho de entender tudo isso, ele é um trabalho bem grande, principalmente para nós aqui no Brasil, com tantos desafios. Então, o momento, eu diria, para concluir a minha colocação aqui, eu diria que o momento é de procurar segurança menos do que rentabilidade. Se eu for fazer um investimento hoje, eu vou fazer um investimento olhando para o investimento que me dê a melhor segurança, em detrimento da melhor rentabilidade. Tá? Uma vez que eles andam em caminhos contrários. E quando a Flávia fala que mesmo renda fixa tem risco, claro que sim. A renda fixa, ela tem fixa a taxa de remuneração, mas o valor do papel varia conforme o mercado. Você fala... aumentei 5% o valor desse papel, só que ninguém quer comprar, o que adianta? Você morre com papel na mão. Esse é o problema. Né? Se não tiver mercado para isso, né? E que você falou uma coisa interessante, né, Vuca? Assim que o real saiu, ele saiu tão forte, né? Era R$1 para cada dólar, se eu não me engano. Era um por um. E hoje está tão desvalorizado, né? A nossa moeda está tão enfraquecida, mesmo ainda sendo ainda está entre umas mais fortes, né, do mundo. Não, ela tá bem desapreciada. Já. E é interessante, né? Como que nós chegamos e para onde nós vamos, né? É preciso aí, como você disse, muito estudo. E é preciso realmente que a sociedade civil também ela comece a intervir. Eu lembro uma vez, se eu não me engano, no Genebra, subiu acho que 8 cents de euro o frango. O pessoal foi pra rua, né, bater panela. A gasolina sobe e desce, num dia você não sabe nem quanto que tá, no outro dia, e nós não reclamamos. Acho que por não reclamarmos, por nós não termos essa cultura mesmo de acompanharmos a questão econômica,
talvez nós soframos mais, porque é uma coisa que impacta no nosso bolso. Mas só quando impacta muito, parece que a gente chama atenção a nós, né? Mas o muito, se você fazer a conta ao longo do ano, quanto que a gente não perde em valor real, né, dessa moeda. Eu acho que essa passividade, né, do consumidor é fruto justamente dessa ignorância, né, da ignorância mesmo, de não saber, de não entender essas altas e baixos, né, e tomar a economia como um tabu. Eu acho que essa é a grande questão, né, a maioria de nós... Colocar como uma vilã, às vezes, né? E não entender realmente do que se trata, por que está subindo, por que está descendo, né, as taxas e os juros. Então, acho que isso está na mão de poucos, né? Principalmente porque a gente cresce escutando falar que não se fala de dinheiro. Não, aqui em casa não se fala de dinheiro. Então, que estímulo que a gente tem para querer entender aquilo, se a gente já é desestimulado? Não tem isso, a gente nunca teve economia na educação financeira, né? Na educação financeira, na nossa educação básica. Sim. Isso é de extrema importância. A gente é ensinado a ser empregado até o resto da vida. A gente não é ensinado a mandar no dinheiro. Então, a gente tem que ter... tem que ser por nós mesmos. É você ter uma força de vontade e um tempo para ir atrás disso. Que não é culpa dos brasileiros isso, né? Isso não foi ensinado pra gente. E quando a gente vai atrás de uma informação, é a coisa mais complicada do mundo. Nunca ouvi falar em nada dessas palavras, como que eu vou entender, né? Então, o grande problema começa ali, não se fala de dinheiro. Então, para que eu vou falar de economia, se a economia está ligada ao dinheiro? Então, a gente não se interessa, a gente não sabe acompanhar. E como que a gente vai protestar? A gente não sabe nem como, nem pelo que a gente vai protestar. São essas... como assim? Agora que a gente está começando a entender sobre economia. Agora começou a esquentar o negócio. Estamos, então, chegando aí aos minutos finais. Nós gostaríamos que vocês deixassem um recado, né? Nós temos... muitos ouvintes que são alunos, né, pessoas que também gostam de nos acompanhar, né, independentemente do assunto. Qual o recado que vocês gostariam de deixar aí para esse pessoal, principalmente sobre essa questão, né, da economia brasileira, as perspectivas, né, o Lavocá não está muito animado, né, mas eu tenho certeza que tem muita gente, né, na Lavocá, assim como você, que também está, né, nessa luta para que as coisas possam melhorar, né? Eu acredito muito nisso. Olha só, eu acho o seguinte, eu acredito fortemente que a melhor forma que você tem para lidar com isso é sabendo o tamanho do problema. Quando eu falo, quando eu relato, quando eu mostro esses problemas, eu estou dando para a pessoa que está me ouvindo uma vantagem competitiva. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito rico, o Brasil é muito privilegiado, tem um povo muito bacana, tá? Então, eu sempre pincelo nas minhas aulas isso que parecem um cenário tenebroso, é uma vantagem competitiva. Você não pode ignorá-lo, você não pode ignorar o tamanho da onda que vem. Você conhecendo o tamanho da onda que vem, você tem toda a condição do mundo para surfar nela. Essa é a minha mensagem. Flávia? Exatamente, eu vou bem nesse sentido também. E como tem muitos alunos aqui, né, o pessoal jovem escutando, busca informações. Se não tem isso ainda, busca educação financeira, busca entender o que você está pagando. Muita gente paga essas taxas abusivas que a gente estava falando sem nem saber, não faz ideia do que está pagando. Busca saber, estuda, vai atrás, porque quando a gente tem educação financeira, a gente consegue fazer muito mais coisa. Então, o risco, ele vem muito de não saber o que está fazendo. Se a gente sabe o que está fazendo, a gente consegue sim diminuir os riscos, a gente consegue sim ver várias oportunidades e aproveitar essas oportunidades, né? Então, minha mensagem final é: não ignorem a educação financeira, porque vocês têm muito a ganhar com isso. A gente vê tanto de gente que perde muito dinheiro por não saber, por não entender o que está pagando nem o que está fazendo.
Eu acho que o caminho, né, não só por ser professora, mas eu acho que o caminho é a educação mesmo, né? Com certeza. Aqui na Unialfa a gente tem 2 pós-graduações lato sensu muito boas que trabalham bastante com isso, que é a MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e o MBA em Controladoria Fiscais e Gestão de Risco, né? Então, é bem legal, eu acho que é uma oportunidade, né? Eu acho que qualquer aluno de graduação nessa área, na área de economia, na área de administração, eu acho que é uma oportunidade, né? De se especializar, de buscar, de aprender, né? Por que não? A gente da área da educação, bora lá fazer um MBA desse? Preciso, né? Eu acho que é necessário, né? Eu elas acho que é falaram necessário. uma coisa muito importante. Nós precisamos nos educar. E se eu não sei, correr atrás, estudar, ler, né? Pesquisar. Hoje está tão acessível, né? A questão do Google. Você dá uma googada, nem tudo está certo ali. Mas já ajuda a gente a ter uma visão um pouco melhor. Porque, às vezes, a nossa ignorância perpassa a nossa ideia de que, eu não preciso saber. Precisamos sim. Preciso conversar com quem sabe. Então, gostaria de agradecer a vocês. E esclarecer, né? Pelos esclarecimentos, Sim. né? E aproveitar também para agradecer o nosso parceiro, né? O nosso parceiro Uniodonto, que está conosco nessa 4ª temporada, né? Que tem nos apoiado culturalmente, que é uma empresa que acredita bastante, né? No futuro, Na né? educação. Na educação, né? Então, eu queria agradecer o pessoal da Uniodonto que está conosco aí nessa 4ª temporada, porque afinal de contas, né? Como eles falam, vamos sorrir, né? Porque o nosso sorriso é único. E é isso aí, muito obrigado a vocês. E a vocês que estão nos assistindo e nos escutando. Espero que tenham gostado bastante, porque para mim foi muito ótimo. muito legal. Eu adorei, aprendi bastante. Muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.